Hoje nós estamos crentes. Estamos de volta em mais uma Roda dos Esclarecedores aqui diretamente dos estúdios da Betel TV, um canal de bênção para você. Hoje falando sobre a consciência, o tribunal interior, é o nosso programazinho semanal discutindo as lições bíblicas, corpo, alma e espírito. E eu sou Adonias Carvalho. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. Sou eu. Eu sou o André. A consciência é um juiz dentro de você. Nós estamos aprendendo, estamos em treinamento, vai dar certo. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou Edilson Nogueira e tem um ditado que diz que quando a consciência te acusa, não adianta você se esconder. Olha aí. Eita. Oi, pessoal, eu sou novo aqui. Essa é a minha frase, né? Eu sou o Lucas, né, participando aqui pela primeira vez aqui desta roda aqui, que eu espero que contribuir de alguma forma, né? E a melhor coisa que existe é você dormir e acordar com a consciência tranquila. Rapaz, aí o homem chegou chegando com os 2 pés na porta. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter voz oculta, né? Porque a gente tomou o microfone da voz oculta, né? E demos para o Lucas. Então, de alguma forma, vai ter uma voz oculta, né? Porque ela vai soprar no ouvido do Lucas e vai dar certo. Queridos irmãos, que bom que você está conosco aí. Você já pega esse link e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos transmitindo pela Betel TV, que é um canal que abençoa a sua vida, abençoa a minha, abençoa a de todo mundo. E nós não estamos sozinhos. Para esse trabalho acontecer, a gente tem parceiros. Gente boa que soma forças conosco, gente que investe nesse trabalho, e você é convidado a cooperar conosco. Águia Contabilidade, aparecendo aí para você, melhor escritório de contabilidade de Piripiri. Você que é igreja, você que é terceiro setor, você que ainda recebe dízimo no Pix pessoal, não fala isso para mim não. Você tem que entrar em contato urgente com a Tamires, né? Você vai acessar aí a Águia Contabilidade, ela vai te dar umas diretrizes para você regularizar a igreja que o Senhor te confiou, para você ter um CNPJ, para você fazer as coisas tudo dentro da regularidade. Mas se você também tem uma empresa, você é micro e pequeno empreendedor, né, grande empreendedor, procura a Águia Contabilidade, vai te dar a melhor assessoria contábil da região norte do estado do Piauí, quiçá do Piauí inteiro. Mas também nós temos Pizzaria Brasil, você quer comer aquela pizza saborosa ali no centro da cidade, de repente está em Pedro II, nós temos uma filial lá também. Você vai lá, abençoa e é abençoado, comendo uma pizza de qualidade. Nosso amigo Isaías te recebe com a maior alegria do mundo. E também Castanhas Lima. Estou sentindo falta da Castanha Lima. Nosso amigo Valdinar Lima, né, nosso parceiro, amigo, gente boníssima que tem somado forças conosco, nos ajudado nessa trajetória aí, para juntos aí, estourado, Piauí, Ceará, Maranhão, melhores castanhas que você pode imaginar, do CEO Valdinar Lima, você vai encontrar aí, tem 50 gramas, eu comi um dia aqui uma sozinha, 50 gramas, aí eu descobri que é calórico, ó. Aí eu digo, meu Deus, como é que é uma dieta, mas é muito boa mesmo, e aí a gente está nesse ritmo. Jardes está aí nos nossos estúdios, entra para cá, Jardes, vem somar forças aqui com a gente, né? Luquinha hoje está aí, ocupou teu lugar aí, Jardizão, viu? Mas são cadeiras cativas aqui, viu? Valdinarzinho também participa sempre conosco. Vamos estruturando aí o nosso podcast. O que é que nós vamos falar hoje? Consciência, o tribunal interior. Você já pega aí esse link, compartilha com o máximo de pessoas possível. Também comenta aí, diz, olha, eu estou aqui, estamos aqui presentes, estamos aqui juntos, somando forças. Vai somar aí, comenta, compartilha isso, junta forças com a gente, pede sua oração. No final nós vamos ter uma oração poderosa, o Jado já está aqui, geralmente ele faz a oração final aqui, e aí você já sabe, está aqui nos nossos estúdios, né? Hoje você não vai ver o rostinho lindo dele aí, que ele está nos demandas. Chegou o homem da oração, pastor. O homem da oração chegou, nós trouxemos ele aí para uma ministração poderosa, e você é o nosso convidado a fazer parte disso. O nosso textuário de hoje fala, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24:16. A verdade prática diz, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais com a sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A argumentação do nosso comentador, pastor Silas Queiroz, é em Romanos 2, do 12 ao 16, né? Eu vou fazer a leitura, que é pequenininho, que diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram,
pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de... Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que, acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, sendo o meu evangelho, segundo o meu evangelho. Note aqui que nós temos aqui uma expressão muito interessante, porque existe um livro que eu quero recomendar com muita força para você, ele chama Fator Melquisedeque, escrito pelo Don Richardson. Ele narra algo muito interessante, que Deus deixou marcas na história. Então ele faz uma análise de diversas tribos que nunca ouviram falar sobre o Evangelho e viram como eles sinalizavam um conhecimento dos princípios do reino de Deus. E é isso que Paulo está argumentando aqui. Aqueles que sem lei fazem as coisas da lei, eles serão julgados por isso. Né? Serão julgados como se conhecendo a lei, porque de um modo muito especial Deus cravou nos seus corações o que nós chamamos de lei moral de Deus. Ou seja, o camarada nunca ouviu falar sobre o Evangelho, nunca leu a Bíblia, mas ele tem algo no seu coração que o acusa para o bom e o certo. Né? Algo que encaminha-o para viver de uma forma que agrada a Deus, mesmo sem conhecer as essências e os princípios do Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo reconhece isso como uma lei moral de Deus escrita nos corações por Deus. Então, por mais que a humanidade tenha pecado, ainda há traços, e a gente chama isso de graça comum, é Deus derramando da sua graça, atingindo todos os homens, e eles têm essa percepção, né, de algo maior, de algo que é sobre-humano, passa para o campo da metafísica, que tem uma divindade ali, alguns vão chamar de outros nomes, mas os seus corações fatalmente buscam esse Deus criador. Então Deus fez o ser humano com um senso moral, e esse senso moral, essa lei moral gravada no seu coração, é chamada de consciência, que defende e julga, né, suas ações, os seus méritos, funciona segundo a lei moral, né, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado. A consciência escrutina, ou seja, penetra o coração e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, sabe aquilo que você vai fazer e aí tem uma vozinha ou tem uma percepção que você diz, não, mas isso é errado. Isso acontece mesmo com pessoas que são ímpias, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, elas têm boas ações. É por isso que boas ações não salvam. É por isso que eu não posso argumentar diante de Deus, olha, eu dei esmola e pronto. Não, e isso não vale para o crente não, você sabia disso? Se o crente dá esmola, tem instituições aí filantrópicas de gente que não conhece a Deus, muitos casos ateus, espíritas, que são pessoas que estão distantes do Evangelho, que doam muito mais, que se gastam muito mais por causas nobres. Né, que gastam as suas vidas em um propósito nobre que muitas vezes o cristão não tem coragem de fazer. Mas não é por obras. É por isso que você precisa do Evangelho. Pela fé, né? Então, assim, por que o mundo precisa do Evangelho? Porque o Evangelho trata isso, né, alcança o homem. É poder de Deus para a salvação. Né? Não é só filantropia. Eu conversava uma certa vez com o pastor Evandro, né, e alguém perguntava para ele, pastor Evandro, por que a igreja não constrói escolas, não constrói empreendimentos? E eu sou um defensor disso. Para mim, a igreja deveria ter. Deveria ter escola, deveria ter faculdade, deveria ter. Tem igrejas que focam nisso. Exatamente. Mas se a igreja não tiver, ela não fica devendo. Se ela tiver, uma bênção. Se ela não tiver, e manter-se fiel na pregação do Evangelho, porque ela foi chamada para isso. Então, se ela quer um plus, algo a mais, ela pode construir escolas, faculdades. Ela pode ter uma rede de TV, mas não é o foco dela. O foco dela é a pregação genuína, é esse pacto do Evangelho poderoso. E aí, a título de introdução, a nossa lição vai falar sobre antes e depois da queda, como era antes, como foi depois da queda, o que aconteceu, o funcionamento da consciência, como é que a consciência nos acusa, e a consciência é falível. Eu posso ter uma consciência cauterizada, posso ter uma consciência que não está segundo a lei moral de Deus e os princípios eternos de Deus. Amém? Tudo certinho aí? Áudio ok? Você pode dar um ok também para falar como é que está o nosso áudio, a nossa transmissão chegando aí no seu coração. Tá bom? Opa, cortou. Opa, voltou. Falei do áudio. Susto. O Ebinho me deu um susto no coração agora. Ebinho, eu sou cardíaco. Vai devagar, Ebinho.
Antes e depois da queda, a primeira manifestação. O que é isso, Andrezão? Que negócio do grego é esse? Tu que tá falando grego e hebraico aí Eita. agora, como é que tá funcionando Eu isso? não ia nem falar sobre o grego aqui, mas Já que eu provoquei, né? vou ter que demonstrar aqui minha fluência. A primeira manifestação, né, do grego, sineidesis, Olha aí, para a profundidade. Veja a pronúncia. saber com, né, a consciência. De forma mais clara, a consciência, como ele diz aqui, é uma capacidade que foi dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Essa capacidade faz com que o homem seja indesculpável diante de Deus. Sim. Porque por mais que existam diversas tribos, diversos povos, diversas nações, em todos os lugares matar é errado. Sim. Desde Caim, quando ele matou, ele fugiu da presença ali de Deus, né? Ele teve a sua consequência. Sim. Desde sempre, fazer determinadas ações é errado. E quem que determina? É a nossa consciência que foi dada por Deus a todos os seres humanos, né? É algo inato que foi nos dado. E essa manifestação, ela começou lá no Éden. Quando Deus fala, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem e a mulher comeram, é interessante quando ele fala assim, ó, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Naquele momento, Adão e Eva, eles experimentaram dessa consequência do pecado. Tiveram culpa, tiveram vergonha, foram procurar algo ali para se esconder, né, porque perceberam que estavam nus. E medo da consequência daquele pecado. Por quê? Porque eles sabiam que iriam morrer. Eu dei o exemplo na lição que a consciência ela é como quando você entra no carro que você não coloca o cinto de segurança, fica aquele alarmezinho, né? Tocando, apitando. Exato. E aí a consciência, e isso a consciência genuína, original, digamos assim, né? Mas quando o homem ele está distante de Deus, a sua consciência ela é como quando a pessoa entra no carro, que ela esconde ali o cinto. Por trás Não, vou sentar por cima disso aqui, não tem nada não. Eu vou silenciar o vou barulhinho. Silenciar. Eu sei que está errado, eu sento por cima do cinto, ou seja, a minha consciência ela está adormecida. E o homem sem Deus, ele age dessa forma. Ele age para silenciar a própria exatamente, consciência. Ele por isso que manipula, nós, né? Ele manipula. Por isso que nós precisamos expor o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e a nossa consciência, porque ela funciona ali. O comentador ele não deixa bem claro se ela age na alma ou na consciência, na alma ou no espírito, né? Sim. Tem algumas divergências teológicas, mas ela age de forma a dizer se aquela ação que eu tenho é certo ou errado, se aquele pensamento que eu tenho que produz um comportamento se é certo ou errado. E a partir disso, a minha consciência que foi dada por Deus, ela vai me julgar, digamos assim. Ela é um juiz dentro de mim, né? Foi até a frase que eu comecei. Ela é como se fosse um pequeno juiz dentro de mim. Então, eu preciso ter as minhas ações conforme a palavra de Deus, conforme a consciência que foi rendida a Deus. Porque também, se eu agir conforme a consciência que está conforme o mundo, eu vou agir de acordo com o que o mundo diz e vou agir achando que está tudo certo. Exatamente, seguindo os E princípios a primeira do mundo. manifestação da consciência lá em Adão, quando ele caiu, Adão e Eva, mostra exatamente isso. O peso do pecado, o peso da consciência acusativa. Sim. E é exatamente isso que o homem, o ser humano, passa quando ele peca. Ele se sente acusado, ele sente que ele falhou, ele sente que errou e ele precisa se arrepender. E a primeira coisa que ele faz é tentar se esconder. Isso. Eu fico muito preocupado, assim, algumas coisas práticas, né? Uhum. Às vezes, quando o irmão às vezes vem desconfiado, né? Diz, não, pastor, eu quero dar um tempo, eu vou deixar aqui minhas funções. Não, porque eu tô muito aperreado. Né? Você vem com algumas desculpas nesse sentido. E assim, o ser humano não mudou. É se escondendo. Né? Ou por vergonha, ou porque quer pecar em paz. Não, essa função bem aqui, rapaz, não dá para eu fazer aqui pecando, então deixa eu me livrar aqui desse cargo para eu pecar em paz. A voz oculta que chega, tapa, rasgar aqui. Então, assim, eu fico preocupado diante dessas circunstâncias. Então, você está sinalizando que você está correndo para longe de Deus.
E quando eu estou nessas circunstâncias, o melhor é se rasgar diante de Deus. Deus, eu pequei mesmo, eu sou sem vergonha. Eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão. Eu preciso da tua instrução para que eu consiga avançar para a glória do teu nome, né? E aí Deixa eu ajeitar esse cinto bem aqui, né? E colocar mesmo na frente, da forma Colocar correta. no né? lugar. Exato. Então, assim, se posicionar e colocar desse jeito. E aí a gente entende. Existe essa questão do direito natural, né? Todo ser humano nasce com esse conteúdo normativo. É isso mesmo, Edilson? Como é que funciona isso dentro do coração do ser humano? É verdade. Aqui a explicação bem esclarecedora do nosso irmão André sobre essa questão dessa primeira manifestação, né? E eu lembrando aqui que um dos pecados que mais assim esclarece, que mais exemplifica a acusação na nossa consciência é a mentira, né? Sim. É assim uma coisa assim universal, né? O ser humano, ele quando mente, automaticamente a sua consciência já o acusa, né? Bate, né? Tu mentiu, não é dessa forma, independentemente se ele conhece a Deus ou não, né? Então, e esse direito natural, assim, lá no Éden, então, esse conteúdo de normatizar, né, dessa lei natural, né, que foi chamada de lei da natureza ou direito natural, né? Lá no Gênesis, onde tudo começou, né? Quando Caim tira a vida de seu irmão Abel, automaticamente ali ele percebeu que cometeu algo de errado, ele deslizou, né? E esta lei natural, esse direito natural, a sua consciência já o acusou. Tanto é que quando ele experimenta, quando ele comete o crime, ele assassina seu irmão, ele experimentou uma trágica consequência, né? Porque o pecado tem as suas consequências, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que Caim fez? O que a sua consciência o levou? Né? Ele disse assim, a sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Ele falou assim, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante da terra. É isso que o pecado faz, né? A consciência o levou a se esconder, a fugir e a achar que não tinha mais jeito para ele, que ele cometeria ainda mais gravidades, mais coisas erradas, né? E foi a atitude que ele fez, né? Diante daquela situação, daquele primeiro homicídio que ocorreu, né? No início de tudo, né? Caim quando Eu mata acho Abel. interessante, Edilson, que quando Adão e Eva pecam, a consciência deles fica algo tão pesado, tão complicado ali para eles, essa acusação com eles, né? Que eles tentam se esconder de Deus. Não passa pela cabeça deles que não tem como se esconder de Deus, né? E o homem, ele tenta se esconder de Deus a todo instante, né? Ele, por mais que, por exemplo, ele saiba que determinada coisa está errada, mas ele tenta esconder ao máximo. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas podem ver, mas ele esquece que existe um Deus que vê, né? Exato. E o comentarista fala que quando a consciência o acusa, não adianta tentar se esconder. Você pode ir para a Disneylândia, né? Curtir ali Verdade. com todos... Se aplaca a memória por um tempo. Uhum. É como eu costumo dizer, né, e faço essa reflexão, até mesmo quando a gente está diante da juventude, o que acontece? Você pode curtir a noite inteira. Quando chega 5 horas da manhã que você deitar a sua cabeça no travesseiro, lá vai estar os seus pensamentos. O salmista Davi, no Salmo 32, o Salmo 32 e o 51, que ele está mensurando ali o seu desespero diante do pecado ali contra Betseba, contra Urias, né? Ele chega a dizer assim, quando eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreciam. Então, assim, você encobre, né? Encobrir é danoso para a alma. E aí é que a gente tem claramente essa posição do direito natural aqui em Adão, porque com Caim, quando mata Abel, porque ele não é o dono da vida. E como ele não é o dono da vida, ele não a criou, ele não pode destruir. Então, ele cerceou a vida do seu irmão, né? Acabou com a vida do seu irmão por um desejo, né, pecaminoso, carnal, meramente carnal. E aí, assim, essa consciência afeta, né, provoca, procura e o persegue, né? E a palavra de Deus diz que ele seria marcado, né? A gente não tem claramente o que é o texto, o que seria essa marca.
Mas quem sabe não é uma dor de consciência pesada, né? Um semblante decaído, né? A marca de um peso na consciência, né? E aí, assim, diante disso aqui, antes e depois da queda, a gente tem essa lei escrita no nosso coração, como a gente leu aqui em Romanos, né? Que aí é uma referência à lei mosaica, não é não, Luquinhos? O que, é que a gente tem para dizer aí pro povo aí? O Lucas está ansioso para participar. Diz, pastor, me deixe fora dessa. Eu digo, não, você vai entrar, que você está vendo para a roda aqui esclarecer as coisas. Lá em Romanos 2, né, o apóstolo Paulo ele faz referência à lei mosaica, que é justamente a lei dada por Deus ali ao povo de Israel, Sim. né, para que estabelecesse ali um relacionamento, né, entre Deus e o povo de Israel. Foi dado por Moisés ali no Monte Sinai, Sim. né, e isso foi gravado em pedras e tudo, era uma lei, e a gente encontra ali no Pentateuco, né, a forma como Deus queria se relacionar com o povo, né, a forma de rituais, As orientações, religiosos, né? orientações para o povo de Israel, né, que se tratava essa lei. E a referência à lei moral, direito natural, diz muito aquilo do nosso interior, né? A nossa alma, ela se inclina para querer estar o mais próximo possível do Criador, Sim. né? Enquanto a nossa carne, ela se inclina para o mal, Sim. né? Então, toda vez que nós fazemos algo de errado, a nossa consciência, ela nos acusa, né? Como diz aqui a lição, né? Quer para nos defender, quer para nos acusar, né? Então, nós somos conscientes disso, né? Quando nós fazemos algo errado. Eu trago aqui um exemplo de uma vez aqui, um exemplo assim simples, né? Lá na empresa que eu trabalho, uma vez eu fui fazer um serviço e eu utilizei um material lá e eu não lembro de ter utilizado esse material, mas acontece que eu perdi uma peçazinha pequenininha, assim, não dava 10 centímetros, né? E aí, depois disso, os meninos pegaram esse mesmo material e utilizaram em outro lugar, né? Só que quando eles chegaram lá, o material não estava. Era uma pecinha de uma parte lá de uma ferramenta lá. E quando eles chegaram, eles me perguntaram onde é que estava essa peça. Eu falei, rapaz, eu não utilizei ela, né? Eu utilizei, mas não lembrava que tinha utilizado, mas eu acabei utilizando. E aí eu falei, rapaz, não utilizei não. Aí o menino, pô, então a gente perdeu. Então vamos comprar outra aqui para compensar, né? Porque quando a pessoa pede a ferramenta assim lá, a gente compra para compensar, né? Porque a ferramenta não desgastou naturalmente, né? A gente Sim. perdeu. A responsabilidade com os equipamentos, né? Exatamente. Aí acontece que os meninos trabalhando de noite lá na região que eu estava utilizando esse serviço, pequenininho, né, o material. Pois eles encontraram essa peça no escuro, né? Rapaz. E está aqui, Lu, tu disse que não tinha utilizado, está aqui a peça aqui. E aí o que eu falo, né? Eu ia automaticamente disse, rapaz, ainda bem que encontrou. Glória a Deus, né? A minha reação foi essa, né? Mas a consciência ficou assim, eita, rapaz, eu utilizei isso aqui, os meninos iam comprar outra ferramenta para compensar. Mas se tu tivesse falado voluntariamente, tu estaria pior, tu estaria com aquele peso pior, né? Porque por mais que, por exemplo, digamos que não achassem, e tu fez voluntariamente, por mais que ninguém nunca fosse descobrir isso, tua consciência ia te acusar, né? Rapaz, eu fiz aquela Mas você coisa. se lembrava, na verdade, Ele disse que não lembrava. não lembrava, né? Não lembrava, mas eu lembro que eu utilizei o equipamento, né? E eu não sabia que esse equipamento ele saía, né? Saía Aquela pecinha ela saía do outro equipamento, né? E eu acabei que na hora de guardar na mochilinha lá, acabei derrubando no chão, né? E ficou lá, né? E aí os meninos utilizaram depois, eu falei, não, então vocês perderam. A culpa é de você. Entendeu? Então é isso que acontece também aqui com Adão, né? Como o André citou aí, né? Quando Deus procura Adão, ele diz, Adão, onde é que tu tá? Né? Adão fez o quê? Se escondeu. Sim. Por causa do pecado, né? Ali começou ali a questão da mentira, né? Porque Adão, ele só conhecia o bem, né? Adão Sim. e Eva conheciam o bem. Aí depois de pecar contra Deus, eles passaram a conhecer que estavam nus, né? Como diz a palavra. E aí o que Deus queria ouvir é, não, Senhor, eu pequei, né? Eu pequei aqui, eu fiz o que o Senhor disse que não era para me fazer, né? E o que ele fez foi botar a culpa na mulher, né? O que o André citou ali na sala de aula ali, que a mulher que tu me deste. O senhor tá rachando Esse Adão tava felizinho demais. Felizinho demais. Não, pode colocar aqui um pouquinho para dormir. De manhã tu vai ter uma surpresa, né? Foi mais ou menos assim. Eita, Jesus. Né? Então,
É isso. Né? Não, pois é, e aí assim, a gente percebe que tem essa lei escrita no coração, né? E assim, é interessante porque do direito, desses princípios da lei mosaica, derivaram muitas outras coisas, né? Parte do nosso direito, né, que a gente tem hoje, o direito ocidental, bebe muito da fonte desses princípios, né? Os principais, a gente tinha algumas coisas, alguns regulamentos nas sociedades antigas, né, que limitavam. Porque o que acontece? A gente precisa de algumas orientações para regras sociais de convivência. O direito de propriedade privada, o que é meu, né, tem que estar seguro. Né? Então, assim, a gente tem esses princípios. E aí a gente teve muitos princípios, por exemplo, dos códigos mesopotâmios, como de Ur-Nammu, né, que tem também o Lipit Shema, o Código de Hammurabi é o mais conhecido, né, que é o famoso olho por olho, dente por dente. E os princípios estabelecidos na lei de Moisés, a gente tinha também muito isso. Que assim, a gente pensa que aqui é para que haja uma vingança. E não, esse tipo de código aqui, ele é estabelecido principalmente para limitar a vingança. Porque a vingança ela tende a ser desproporcional. Quando você pensa hoje, não, olha, olho por olho, diz, caramba, o cara machucou o olho do outro, vai arrancar o olho do outro, por quê? Mas geralmente a vingança é desproporcional. Então o que acontecia? O cara machucou o olho, o cara lá vinha e matava a família inteira. Então ele disse, não, peraí, o que foi machucado? Foi o olho, então tira o olho. Não, cortou a mão, pô, corta a mão do outro. Não, foi um boi que morreu, pô, mata o boi do outro. Né? Não, incendiou aqui uma vinha, uma área agrícola ali, pois faz a mesma coisa. Né? Você limita a vingança, né? Equilibra as coisas, que exatamente estabelece os primeiros conceitos de justiça. Porque a justiça não é isso? Não, eu machuquei uma coisa, você tem o devido valor restituído, mas daquela coisa, e não exagera, porque a tendência do ser humano é exagerar nas suas vinganças, nas suas formas ali da sua pseudo-justiça. A justiça humana é exagerada, né? A justiça que baliza as coisas é aquilo que é princípio do reino de Deus. Tá? Ainda hoje existe, né, as leis islâmicas, né? Ali, sim, é estabelecido. Né? Que eles ainda executam, né? Por exemplo, se algum país que tem essas leis, olho por olho, dente por dente, se roubar, a sua mão será cortada, né? E se roubou de novo, cortar outra mão. Aí fica difícil para o camarada roubar. Aí a gente até disse, não, mas isso é uma coisa que deveria ser aplicada aqui. A gente ia ter problema, muita gente sem mão, né? Mas o brasileiro tem um negócio sério aí. Tem a lei da pena de morte, né? Que tem nos Estados Unidos, em vários países. Tem estabelecido. Matou, praticou um homicídio. E assim, isso é muito interessante quando você tem leis justas, né? Porque assim, essa questão dessa pena capital e essa pena, né, crucial, né, desde prisão perpétua até pena de morte, é interessante para um lugar que as leis funcionam bem. Você tem um princípio de justiça muito claro, né? Uma ética privada muito clara. Infelizmente, como fruto da nossa cultura, eu até gosto de citar um episódio que aconteceu com um filósofo, ele nem é cristão, que é Clóvis de Barros, né? Ele disse que estava voando, acho que para o Japão, e tinha um japonês na frente dele, e aí o japonês queria inclinar a cadeira do avião, né? Aí olhou para trás assim e disse assim, vai incomodar se eu colocar? Não, na realidade assim, eu posso inclinar, e o cara disse, não vai incomodar. E aí ele tirou um cochilo e o japonês não inclinou. Aí ele tocou no ombro dele e disse, moço, mas eu disse que não ia incomodar. Ele disse assim, mas você mentiu, vai incomodar. Aí ele disse, quer ver? Aí ele puxou a cadeira aqui. Na hora que ele inclinou, bateu no tablet dele, caiu. Ele disse, tá vendo como incomodou? Aí ele disse, de fato ia incomodar. E aí ele disse assim, graças a Deus que eu sou professor no Brasil, porque imagina ensinar ética para uma nação que consegue olhar o outro com essa percepção. Né? Porque na realidade, eu até comentava hoje com a Tamires, quando a gente estava vindo aqui para a escola dominical, a gente tem um senso privado. Primeiro o meu, depois o meu de novo. A gente nunca para perceber, até mesmo nas nossas falas, o outro. Então a gente ofende de graça. A gente insinua coisas de graça. A gente não releva as coisas. Então, assim, às vezes a gente machuca a pessoa sem necessidade, com uma piadinha. A gente até aqui meio que aboliu. Às vezes o irmão faltava muito aqui, né? A gente diz, visitante. Gente, acaba com isso. Porque assim, você tem que dar graças a Deus que o cara veio. Né? E às vezes a gente acha que a nossa piadinha vai fazer o cara se sentir mais querido. E geralmente não vai. Né? Vamos ser sinceros, tipo, você se ausentou e alguém chega para ti e diz, visitante, não sei o quê, seja bem-vindo. A sua reação é de, poxa, agora que desagradável. Né? Você constrange.
Em vez, faça o contrário. Abraça e diz, rapaz, que bom que você veio, tá sentindo tanta sua falta. E ele vai que maravilha. gostar, né? Exato. Porque na pergunta, se gostar, fica com a gente. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Exato. Então, assim, a gente precisa tratar isso com mais leveza, até mesmo dentro de casa, né? Às vezes eu preciso tratar muito isso no meu coração. Às vezes eu sou muito provocativo. Eu fico, às vezes, batendo na mesma tecla, né? Até eu acho que ontem eu só batendo numa tecla que ela disse assim, olha, eu tenho me segurado para não argumentar contrariamente. Eu digo, minha filha, de fato eu sou chato, eu preciso me converter mesmo. Então, a gente precisa ser mais agradável, né? Ter essa percepção no outro, entender as circunstâncias do outro e termos essa lei moral de Deus gravada no coração, mas ela precisa ser redimida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que redime, né? E aí, como é que funciona essa consciência? Acusação, defesa e julgamento, André. Que juiz é esse que age? A gente tem um juizinho batendo martelo na nossa consciência, gravando um cinto de segurança fora do lugar pitando. Como é que funciona isso? Essa consciência, ela tem essa função, né, de acusação, defesa, mas também tem a função de julgamento, né? Quando lá em Gênesis, Adão e Eva, lá em Gênesis 3:7, diz assim, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Esse conheceram, ele aponta justamente para a consciência. Às vezes a gente lê o texto e não percebe esses detalhes, né? Mas o que é esse conheceram? Aponta justamente para a função da consciência. Sim. Até aquele momento, como o Lucas falou, eles só conheciam bem, né? Sim. Só conheciam bem. Não tinham ainda experimentado a tristeza do pecado. Eles conheciam o mal teoricamente, né? Isso. Tipo assim, o que é mal é desobedecer. É não fazer a vontade de Deus. Se você Bom comer... é obedecer a Deus, Isso. desobedecer é ruim. Mas eles tinham no senso da teoria, né? Isso. Aí assim, eles não tinham experimentado a prática do mal e do pecado. A natureza deles era se inclinar para o bem, né? Isso. E aí ele diz assim, eles se conheciam na teoria exatamente porque Deus diz assim, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então até aquele momento eles não tinham provado aquilo. Quando eles pecam, eles conheceram que estavam nus. A consciência deles caiu, né, e perceberam o lugar que eles estavam. E eu acho que aqui é muito importante para nós essa questão do julgamento, porque nós precisamos sempre voltar ao lugar que nós caímos, que nós estamos falhando. A Tamires falou muito na lição a questão de você se autoanalisar, né, se autorresponsabilizar. Porque se eu sempre procurar jogar para o outro, sempre procurar fazer o seu julgador do próximo e não o julgador de mim mesmo, aonde que eu vou parar, né? Então, essa consciência, ela vai bater. Esse julgamento vai chegar diante de mim e de você. Agora, o que nós vamos fazer com isso? É esse o ponto, né? Porque a consciência está ali, ó. Por mais que ninguém saiba, ninguém descubra o que você fez, mas a consciência é algo que vai ser carregado para sempre com você. Sim. Para sempre você vai andar com aquele peso, com aquela consciência que foi julgada e foi julgada de forma que você foi culpado. Sim. Você recebeu uma sentença ali. Você recebeu ali, né? uma sentença ruim. E Exato. Aqui nós precisamos entender que essa sentença, ela só... Lá Davi mesmo, ele fala que quando nós encontramos perdão diante de Deus, quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, aí sim nós teremos a nossa alma purificada, porque essa consciência pesada, ela traz doença, ela traz emoções fragilizadas, traz depressão, traz tristeza. Muitas pessoas que nós conhecemos têm uma vida, carregam coisas durante uma peso, vida né? inteira. Uma carga que é fruto de quê? De consciência pesada. Coisas que fizeram há 20, 30 anos atrás, perdão que não liberou, perdão que não foi pedido, né? Nem falado. E aí você carrega esse jugo, né? Esse peso. E aí, quando na verdade Jesus diz, olha, o jugo que eu tenho é leve. Exato. O jugo que eu tenho é leve. Não carregue esse peso de viver uma vida em que a sua consciência é que manda em você. Exato. A sua consciência que é seu guia. Não. Nós precisamos viver uma vida em que, certo, essa consciência ela me julga, ela diz que eu estou errado, mas o que eu tenho que fazer para me consertar? Eu tenho que me achegar diante de Deus, né, e reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros. E aí sim eu vou ter uma alma renovada, um espírito renovado,
E com isso também vai transbordar no meu corpo, num corpo feliz, num rosto feliz, né? Exato. O coração alegre formoseia o rosto, né? A gente precisa entender que pecado a gente não esconde, a gente confessa. Verdade. A gente se livra disso, não é algo para a gente carregar. Eu gosto muito de geralmente a gente tem como exemplo Jacó, né? Esaú era que é o ruim, e o texto bíblico deixa claro isso. Mas eu consigo extrair uma lição poderosa de Esaú, porque assim, não tem o camarada, por mais ruim que seja, mais complicado que seja, ele consegue trazer boas lições. Perceba, Jacó rouba a bênção ali, arquitetado juntamente com Rebeca, rouba a bênção de Esaú e é enviado para Padã-Arã, lá para a casa de Labão, que vem a ser seu sogro. Lá ele permanece 7 anos, pensando ele que estava trabalhando por Raquel, mas era por Lia. Recebe Raquel e passa mais 7 anos trabalhando para pagar Raquel. Aí tu disse que foi complicado aí para Adão, a Eva, imagina Jacó, que trabalhou foi 14 anos só para pagar a mulher, né? Foi comprando do sogro. Então, 14 anos de trabalho. Ele trabalhou mais 6 para os seus bens. Sim. Então, o homem trabalhou 20 foi, anos. Foi sempre trocado o salário dele, né? Exatamente. Então, o homem é enrolado. Mas, assim, o meu ponto aqui é, esse homem resolve romper com seu sogro e voltar para sua terra, a terra da promessa. E chega um determinado momento que ele é avisado do seguinte, dizendo assim, teu irmão Esaú está vindo a teu encontro com 400 homens. Eu imagino, meu amigo, que esse homem aí... Imagino não, ele que sofreu mesmo, que ele correu, foi falar com Jesus, né? Se apega lá, vai no Val de Jaboque. Eu estava querendo dizer Jal de Baboque, né? Então é Val de Jaboque, né? E lá no Val de Jaboque, ele tem um encontro precioso com Deus, certo? Sim. Mas o ponto central aqui não é nem esse encontro ainda. É que ele fica temeroso ao ponto dele dividir o seu bando em 2. Ele diz, olha, vai 2 equipes. Se ele atacar uma, a outra escapa. Então ele estava pensando o seguinte, meu irmão está vindo e ele não está vindo para brincar. Ele vai botar para matar. Quando ele encontra, Esaú salta o seu pescoço e diz, irmão, eu não quero nada teu. Deus me prosperou também. Glória a Deus. Olha que maravilha. Agora você imagine o seguinte, Jacó passou 20 anos com consciência pesada. Rapaz, trair meu irmão. Oh, rapaz, eu roubei a bênção do meu irmão. Como é que tá meu irmão? Meu Deus, se um dia que meu irmão me encontrar, ele vai me matar. Porque ele me prometeu que ia me matar. E Esaú tinha 2 situações ali. Guardar por 20 anos e dizer, na hora que eu pegar esse camarada, eu mato ele. Eu dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou viver com o que sobrou. Se não dá pra... E assim é a vida, irmãos. A gente junta os cacos e segue a vida. Você tem 2 caminhos diante da tragédia. E a tragédia chega. A tragédia chega na vida de todo mundo. É de quem está vivo. O mal chega. Eu dizia a minha irmã que está com o marido hospitalizado numa UTI, poderia estar em casa, se lamentando, estava na igreja hoje, que fomos os primeiros a chegar. Sim. Ah, mas por quê? Porque a vida segue, gente. Então o que você vai fazer? Você clama. O exemplo clássico aqui é o de Davi. Davi jejuma, ora, clama, né? Pede a Deus, mas tem coisas que dependem de Deus. A nossa parte a gente faz clamando ao Senhor. E o que a gente faz diante da tragédia? A gente junta os cacos e segue, pede graça a Deus de Deus. Estou aqui, vamos firme. E vive. Né? Um microfone agora para a Sula faria... E talvez Esaú também, ele até caiu na consciência dele pensando o seguinte, não, eu também tive culpa nisso. Porque ele escolheu vender. Exatamente, eu desprezei a minha primogenitura. Ele escolheu vender, né? Então, assim, talvez essa foi algo que chegou na mente dele e falar assim, não... meu irmão errou, ele é enganador, ele é falso, sim, mas eu também sou. Exato. E aí o que ele faz? Joga para lá e vai trabalhar para viver, meu irmão. Sim. E quando a coisa passa, diz, meu irmão, já perdoei isso aí. Eu não tô quando alguém vai me dizer, meu irmão, não estou guardando dinheiro, mágoa. Eu vou guardar mágoa, senhor? Vou nada. Está perdoado em nome de Jesus. Deus te abençoe, prospere, viva a sua vida. E não me lembro mais, vou tocar minha vida. Né? Vou viver aquilo que Deus tem para mim, porque o que Deus tem para mim é para mim, acabou. Pessoas vão te prejudicar. Hoje a gente vai falar sobre poços entulhados, vão entulhar teus poços, vão te provocar. E o que você faz? Cava outro. Até que quando Deus resolve abençoar e prosperar. E vida que segue. E aí a gente tem, às vezes, as vãs justificativas, né, Luquinhas? Aqui, os olhos foram abertos. O que a gente conversa aqui, Luquinha? Dá uma pressão aqui, Luquinha. Vamos lá. Voltando lá para o Éden, né? Sim. Essa expressão que o André citou anteriormente, foram abertos os olhos, ela também significa a experimentação ali do que eles nunca tinham vivenciado vivido antes, né? Que era a malícia, né? Sim. Experimentada a malícia. Então, quando eles ouvem a voz de Deus perguntando, quem foi que te disse que tu estava nu?
né? Tu comeu da árvore que eu disse que não era para tu comer, né? Adão, o que ele faz? Que é comum para nós hoje em dia, que é se justificar. Em vez de se arrepender, né? Exatamente. Ele diz, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Uma dessas citou lá em sala de aula, que ele botou tanta culpa na mulher quanto em Deus. Em Deus, né? Exato. Foi Deus que deu a mulher para Adão. Só eu não te pedi mulher. Eu não te pedi mulher, tu me Se deu. não E tivesse tá me aí. dado, eu tava aqui. Exatamente. Ela fez com que eu pecasse. Né? E aí, Eva, ela segue esse mesmo caminho. Né? Ela chega e diz, não, foi a serpente. Aí, Ou seja, o senhor é o culpado. Ela chegou a dizer, e a pobre da serpente? E que ela podia fazer, botar a culpa em quem, né? Aí ela olhou para um lado e para o outro e disse, mas fui eu mesmo. Sobrou foi para mim. Sobrou foi para mim. Né? Então, é algo comum para nós hoje em dia, né? Que é justificar os nossos erros, né? Seja colocando a culpa em alguém, né? Ou aquele efeito placebo, né? Tentar justificar com alguma coisa para diminuir ali a nossa culpa. Exato. Né? Então, isso é o que acontece muito. Há uma frase no mundo aí que fala, é muito comum, eles falam o seguinte: os fins justificam os meios, né? Exatamente. E aí a melhor forma de nós... Porém, está errado. E A nem melhor sempre. forma de nós fugirmos disso é nós confessarmos, né, o nosso erro, confessarmos o nosso pecado. Isso nos afasta do pecado, né? Isso é o remédio para a nossa alma, para que nós estejamos mais próximos de Deus. Sim, sim. Eu vou pedir para o Ebinho botar aí, Gênesis 2, Ebinho. O versículo do capítulo 2. Ebinho fazendo a nossa sonoplastia, Jardim não pôde ficar, então você vai... Gênesis 2, último versículo. Quando ele chegou, deu vontade de eu sair aqui para ele sentar. Foi quase, vem para cá, Jardim, senta aqui. Olha só, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Beleza. Vai para o 3, Ebinho. Ora, a serpente, astuto, né, não comam da árvore e tal. Aí tem todo aquele diálogo. Mas lá na frente, eles se envergonham de estar nu. E a primeira pergunta de Deus para eles é: quem foi que te disse que tu estava nu? Porque eles não tinham consciência de que a nudez era pecado. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando eles pecam, quando eles caem, quando eles entram nisso, agora eles se envergonham. Isso, irmãos, é uma mudança de paradigma muito maior. Porque agora... Até então, a percepção que eles tinham sobre si mesmos, escute o que eu vou lhe dizer que é forte, é quase psicologia aqui. A percepção que eles tinham sobre si mesmo era uma percepção a partir dos olhos de Deus. Quando eles pecam, a percepção que eles têm sobre si mesmo é a partir dos olhos do outro. É por isso que nós somos muitas vezes definidos pelo olho do outro. O que vestimos, o que falamos, o que pensamos, né? Os comportamentos que nós vamos exibir, muitas vezes é em função do outro, para agradar o outro. Então, nós somos moldados pelo nosso ciclo e não mais por Deus ou pela sua palavra. É por isso que muita gente vai para uma faculdade e peca. É por isso que a gente, muitas vezes, quando está no entorno social, tem comportamentos que não agradam a Deus. Porque a gente, muitas vezes, não está preocupado com a percepção de Deus sobre nós mesmos, mas com a percepção do outro. Né? Quando a gente tem essa visão desbloqueada, diz, não, cara, o que me importa é agradar a Deus. Eu vou viver de acordo com a opinião do outro para quê? É por isso que muita gente cede nos seus princípios, na sua moralidade, na sua lei gravada no seu coração, abandona o alerta da consciência para ter e atender às expectativas da outra pessoa. É moldado pelos sentimentos e pelas impressões daqueles que nos cercam. Quando a palavra de Deus nos orienta a viver para a glória dele, vivendo não pelo que o outro diz sobre nós, mas tendo a essência da identidade de quem nós somos em Deus. Eu tenho muitos diálogos com os meus filhos para dizer, vocês não são marido, vai com as outras. Vocês vivem pelos princípios de Deus, vocês não são moldados pelo que o outro ensina. Ou porque fulano fez, porque fulano faz. Não. Eu sou moldado não pelo que eu sou incentivado a fazer, mas pelo que a palavra de Deus me diz quem eu sou. E hoje, qual é a nossa maior crise de identidade? Nós não sabemos quem nós somos. E por que nós não sabemos quem nós somos? Porque a nossa base é o Instagram. A nossa base é a comparação. Então, felicidade é viajar e curtir. Felicidade é ter o romance dos sonhos. Então, feliz é aquele que está postando. Então, nós nos baseamos não mais pela palavra de Deus, mas pelos influencers, que muitas vezes estão se dopando, se drogando, consumindo, trapaceando para ter o que tem. Raramente, irmãos, um trabalho duro mesmo, permite chegar nesse nível que esse pessoal tá falando aí. Então, tal que hora ou outra, estoura aí a polícia batendo na porta, acordando gente
4 horas da manhã e 6 horas da manhã, né, diante de escândalos de corrupção. Então, irmãos, viva pelaquilo que a palavra de Deus diz. A sua identidade é definida pelos olhos de Deus. É o que Deus diz sobre nós e não sobre o que o outro diz. Para o bem e para o mal, né? Não é os elogios que lhe movem, mas também não deve ser as críticas. Então, o que que me move? A palavra de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu vivo para a glória de Deus. Porque o mesmo bem, o mesmo mal que um elogio faz, a crítica também faz. Porque às vezes você acha, não, eu sou bonzão, ai, como eu sou adorado, ai, como eu sou maravilhoso, todo mundo diz que eu sou maravilhoso. Não. O que que a Bíblia diz a seu respeito? Né? Porque aí Adão deixou a visão de Deus sobre ele e se percebeu nu. Se percebeu que estava despido e precisou se cobrir. E aí, meu irmão, é o que a gente vem vindo. Várias e várias camadas que a gente construindo. Né? Hoje, o ser humano, para você adentrar de quem de fato alguém é entrar em diversas camadas. Porque as pessoas vão se cobrindo para se blindar. Eu vou cobrindo, eu vou me cobrindo, eu vou me cobrindo, eu vou me fechando diante das mágoas, daquilo que os outros vão me provocando, aí eu vou criando uma camada. Eu vou criando uma camada. E daqui a pouco, os relacionamentos são extremamente superficiais porque a pessoa está quase que anestesiada, já não toca mais a alma. Aí os relacionamentos ficam extremamente líquidos, né? Extremamente profundos e rápidos do ponto de vista de uma intimidade fantasiosa, mas ninguém acessa o coração e a alma de ninguém, porque alguém está cheio de camadas para cobrir. É aquilo que você toca e cicatrizou. Às vezes está mais forte do que a pele, porque significa marcas de batalha. Né? Era comum antigamente nas Assembleias de Deus, o Edilson vai lembrar disso, vocês são mais jovens, talvez não, que uma boa irmã do círculo de oração era aquela marquinha no joelho, né? Você olhava assim e disse, olha, tem uma marquinha de oração, de alguém que passa bastante tempo de joelho orando. Tem uma tia chamada Tia Maria, Magalhães de Almeida, me lembrei aqui. O joelhinho dela, os 2 joelhos dela chega são roxos. Tem a marcazinha de quem passa muito tempo em oração, né? Primeira Diante crente de Deus. da família. Foi? É. Então, assim, diante de Deus. Então, são marcas. Verdade. Não são cicatrizes, são marcas da história que eu vivenciei com Deus. E a gente precisa caminhar por isso. E aí tem marcas, né? Ainda hoje existem as marcas lá no local de oração do John Wesley. John Wesley, lá em Londres, né? Exatamente. E é um local de visitação. Exato. Tá lá o localzinho. Os 2 joelhinhos dele fincados lá, né? Lá na madeira lá. Lá coisa. Olha aí, rapaz, Agora, o Edilson está cheio de conhecimentos extras aí, rapaz. O pastor Doni deu uma aula aqui para nós. Aqui. Rapaz. Ei, cara, como é que tá os comentários aí? Deve estar lotado de comentários, né? Aí faz que nem o Jades aqui. Só a Sula comentou aqui. Poxa. Falei, Lucas. Eu nem estou olhando aqui, não. Aí, Adonis, para concluir aqui, eu estava analisando e meditando aí nas suas palavras. Há uma restauração, há uma solução para o ser humano, para que ele se volte a ter essa percepção da visão de Deus, né? Que é em Cristo Jesus. Exato. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Exato. Então, quando a gente tem a mente de Cristo, então essa consciência é restaurada, né? Glória a Deus. É isso mesmo. E a gente tem esse debate no tribunal aqui, Edilson. Como é que a gente vai falar sobre isso aí? Uma consciência, é um tribunal que julga condutas. Como é que a gente nós estamos tratando aqui deste tópico, né? O funcionamento da consciência. Como que essa consciência acontece, esse funcionamento da consciência? Então, ele aqui faz um comparativo, uma analogia com um tribunal, um debate em um tribunal, né? Se a gente for analisar ali como é que funciona um tribunal que é instalado, está ali o juiz, está o acusado, está os promotores de acusação, de defesa, advogados de defesa, advogados de acusação, e está ali o tribunal de júri, né? E está ali o acusado, né? Então, ali funcionam aqueles debates, né? Com o objetivo de absolver ou condenar, né? Cada um vai ter seus argumentos ali, então, e dentro ali da mente ali do acusado, ele está ali sofrendo com aquela situação, né? Diante de o advogado acusa, o advogado defende e tem um veredito final ou é condenado ou absolvido. Ele faz esse comparativo com a nossa consciência em debates com as faculdades da nossa alma, né? Nossos sentimentos e aí também os nossos pensamentos, né? Então, há esse debate intenso, né? A nossa consciência com os nossos pensamentos, né? As nossas aflições internas, e com um único objetivo, chegar a essa consciência a ter uma definição, né? um julgamento, né?
E dependendo daquilo que a gente tem praticado, daquilo que a gente tem feito, nós teremos um veredito, né? A nossa própria consciência, se for uma consciência cristã, ela vai ou nos acusar ou nos absolver, né? Uhum. E é interessante dizer que o apóstolo Paulo fala lá lá em 1 João 2:1, o comentador nem falou a respeito do nosso advogado fiel, né? Que ele Sim. fala que nós temos um advogado justo e fiel. Ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, né, temos um advogado junto ao Pai, né, Jesus Cristo justo, né? Então, diante desses debates que temos com a nossa consciência, os nossos pensamentos, né, o que nós vivenciamos no dia a dia, nós temos essa certeza de que o cristão, quando ele tem Jesus como seu advogado fiel e ele se baliza na palavra de Deus, né, e dizendo: olha, Senhor Jesus, tu és o meu advogado, eu estou, mesmo errante, mesmo a minha consciência de ti, eu te peço que me absolva, né? E esta é o nosso grande diferencial para o cristão, é que nós temos esse advogado fiel, tendo a certeza que ele vai nos perdoar, vai nos absolver, e nós seremos felizes. Nós não iremos dar cabo da nossa própria vida, né? Como o pastor Adonias falou, a vida segue, e nós venceremos e seremos vitoriosos, né, em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aí a gente caminha aqui para o nosso último tópico, que é a consciência é falível. Ele faz uma afirmação: a consciência é falível, né? Sim. E sobre os tópicos defeitos da consciência, o que a Bíblia menciona aqui, né? Com essa consciência deficiente. Tem consciência cauterizada? O que é isso? Cauterização. Sim. A consciência cauterizada, como ele fala aqui, é uma consciência insensível, né? Esses defeitos da consciência, ela pode ser uma consciência cauterizada, fraca, né? Que é legalista, que é baseada apenas ali nas tradições e eu preciso ser exatamente como determinada coisa diz, porque senão eu vou estar... Você vive por regras, né? Você não vive conforme a palavra de Deus. Você vive seguindo um padrãozinho, né? Um conjunto de regramentos, quando na verdade... Pode ou não pode, né? Isso, quando na verdade nós cremos que o justo vive pela fé. E também existe a consciência que é contaminada ou corrompida. Mas aí qual é o grande lance assim para nós que somos cristãos, que eu creio que temos uma consciência que foi rendida ao Senhor. Exatamente o que o pastor falou agora há pouco. Viver nesse mundo que pessoas têm uma consciência cauterizada, fraca, corrompida, nós precisamos ter a nossa posição. Uhum. Ser um cristão que tem uma posição de crente, né? Porque, como falei na lição também, se nós flexibilizarmos tudo, daqui a pouco nós vamos entrar nesse nível de consciência, voltar para uma consciência defeituosa. E aí, ao invés de ser alguém que levou a palavra ao mundo, nós vamos ser influenciados pelo mundo e começar a viver como se tudo fosse certo. Diluindo o evangelho. Diluindo o evangelho. Não, daqui a pouco a minha igreja não tem nada a ver, é o famoso nada a ver, né? Não tem nada a ver. E às vezes a gente, com certeza já aconteceu isso com vocês, aconteceu comigo, né? De ter um amigo ali cristão, servindo a Deus e tudo, e de repente ele se afastar dos caminhos do Senhor. E ele começa a se envolver em tantas coisas que você fica assim: meu Deus, como que essa pessoa fez determinada coisa? Como? Porque a sua consciência ela foi ficando insensível, ela foi voltando ao seu estado original, digamos assim. Porque quando o homem cai lá atrás, a nossa consciência ela é corrompida. A nossa consciência ela volta para um estado de que nós somos distantes e longe de Deus. E determinadas práticas que o mundo tem, para eles é normal. Para eles é normal. Mas é normal até certo ponto, porque a consciência acusa. Porque se a consciência não acusasse, o mundo não esconderia muitas práticas, por exemplo, o adultério, né? Se fosse tão normal assim, como muitas vezes o mundo quer pregar, um marido não esconderia da sua esposa que ele está traindo ela, né? Não esconderia dos seus filhos essa situação. Por isso que a nossa consciência, a consciência do mundo, ela precisa ser levada
as Escrituras, a palavra de Deus, para que haja esse renovo, essa restauração, porque só quem pode fazer isso, como o irmão Adilson falou, é o Senhor. Restaurar a consciência do homem para um estado de que ela glorifique a Deus, né? E não de que ela seja inimiga de Deus. Sim, E sim, mesmo sim. nesses relacionamentos chamados abertos, onde eles, né, que eles concordam Sim, entre si publicamente até, mas se você for conversar com eles assim mesmo em off, eles dizem que é errado. sim. Não Eles, tem né? cabimento. Tem não. É. O homem tenta criar um invencionismo para manipular aquilo que é a criação de Deus, mas nunca dá certo. São cópias baratas e certamente alguém sai no prejuízo. Por mais que tentem dizer que não há conflito, mas sempre há. Né? A gente não, aquilo que é projetado nas redes, que é dito publicamente, é uma coisa. Aquilo que é vivenciado, se nós que somos casados sabemos dos desafios, né, do casamento envolvendo duas pessoas, agora imagine quando você envolve mais pessoas ali, interesses por trás. O ser humano tem dificuldades em equilibrar isso de modo sistemático. Prova disso que a gente vê na Escritura diversas situações que aconteceram não como vontade de Deus, mas como permissão, porque a ideia de Deus sempre foi o casamento heterossexual, monogâmico, né, para a glória de Deus, mas a gente veio situações como Lia e Raquel, que tinham brigas constantes, né, tiveram dissabores. Você vê o caso de Penina e Ana, que passavam e tinham humilhações ali. Então, assim, você vê H no cenário, o que repercute, e diversas situações que aconteceram com Davi, com Salomão, com mais de 700 esposas e 300 concubinas ali nos casamentos, arranjamentos políticos deles e as consequências de tudo isso. Então, assim, toda vez que o ser humano tenta normalizar aquilo que não é princípio e vontade de Deus, certamente tem prejuízo. Não existe isso. Então, Deus se coloca aqui como esse supremo juiz que julga todas as coisas, e é o tópico aqui, já de encerramento do tópico 2, o que a gente tem a dizer aqui para os nossos irmãos acerca disso? Bora aí, Lucas. Um de cada vez aqui para não tumultuar. Né? Então, aqui ele traz aqui um trecho aqui do apóstolo Paulo que diz, né, porque nada me sinto culpado, mas nem por isso eu me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Né? Então, mesmo que a nossa consciência ela não nos acuse de algo que a gente fez de errado, nós devemos já chegarmos a Deus, né? Porque é Ele que conhece o nosso coração, né? É Ele que conhece os desígnios do nosso coração, né? E só Ele pode nos sondar, né? Então, ele traz aqui exemplos também de Davi, que permaneceu insensível ao pecado até que ele fosse repreendido pelo profeta Natan. Confrontado, né? Pedro esperou que o galo cantasse, né, para que ele se tocasse ali daquela situação dele, né, insensível ao pecado, né? Então, nós devemos já chegarmos a Deus para que nós possamos, né? É por isso que eu considero muito perigoso quando você diz assim, olha, como é que você sabe que é a vontade de Deus? Eu senti paz no meu coração. Só que isso é perigoso, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, né? Eu já vi gente fazendo prova com Deus até dar certo, né? Sabe? O cara diz, Senhor, se for para a tua vontade, tu faz isso. Aí não deu. Senhor, acho que tu está equivocado. Se for da tua vontade, tu faz aquilo. Tá vendo? Deus respondeu. Claro, meu irmão. Até você testou até ser feita. Então, assim, às vezes você não quer saber a vontade de Deus. Você quer que Deus concorde com a sua. Aí diz, não, Senhor, tá vendo como a nossa vontade é boa? Senhor, né? se for da tua vontade, que amanhã não chova. Aí tu tá no BR-Obró, aí não chove. Tá vendo? Deus tá, Deus tá então, me assim, respondendo. A consciência, é claro que, às vezes, você sentir paz é um indicativo. Pode ser que seja um indicativo, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente viu aqui, quando a gente fala sobre Natan, nós estamos falando que Davi pecou, matou Urias, enterrou, pegou a mulher dele, levou para casa, o menino já estava para nascer, então passou quase um ano. E ele tranquilo, disse, rapaz, não aconteceu, foi nada, peguei a mulher do outro ali, matei, e ó, Deus nem percebeu. Aí tem um cenáriozinho lá, Davi começou a viver a vida e disse, mas isso não agradou o Senhor. Até que Deus fala com Natan e ele é confrontado. Pedro sentou na primeira roda, mentiu. O homem, nós não estamos falando de alguém comum, nós estamos falando de assim, Senhor, deixa eu te falar bem que é um negócio. Você não está entendendo. Aqui é Pedrão. Pedrão é pauleira, Senhor. Se esse escambado de frouxa aqui, tudinho correr, Pedrão aqui não foge, não. Pode ficar segurado, nós estamos fechados. Eu disse, Pedro, Pedro, tu não sabe, Pedrinho. Pedrinho, olhe, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Eu disse, Senhor, se fosse João, se fosse André,
Mas aqui é Pedrão, nega não. Na primeira oportunidade, nega uma, nega duas, nega três. Até que, aí eu gosto do texto que diz, o galo canta e o olhar de Jesus com o dele cruza. Sim. Jesus fala com Tomé, fala com um, fala com outro, não fala com Pedro. Até que no capítulo 21, João registra isso, Jesus encontra Pedro na praia. Encontra Pedro na praia depois de Pedro fazer uma análise e dizer assim, quer saber de uma coisa, meus irmãos? Jesus está muito decepcionado comigo. Às vezes a gente não pensa isso. Uhum. Sabe de uma coisa, eu vou pescar. E aí só que um líder tem muita influência, irmão. Ele acaba de dizer, o pessoal disse, nós vamos contigo. Esse vou pescar aqui é muito mais do que isso. É Pedro atestando e carimbando o contrário do que Lucas 5 registra. Que ele dizendo assim, ó, larga isso aí. Vocês vão ser pescadores de homem. Ele decide seguir Jesus. Quando ele diz, eu vou pescar, ele está dizendo assim, eu não vou mais querer saber de ser pescador de homem, não. Eu vou voltar para a minha antiga profissão. Quer saber de uma coisa? Eu não estou servindo para ser crente, não. Eu disse que não ia trair, traí. Eu disse que não ia fazer e fiz. Eu abandonei. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquilo que eu sou bom. E aquilo que eu sou bom é pescando. Então, eu vou pescar. E para consequência dele, ele não pega nada. Até que Jesus aparece de novo e diz, ó, joga para o outro lado. E é por isso que ele se lança ao mar, pelado mesmo, para encontrar Jesus. E Jesus tem aquele diálogo maravilhoso com ele, dizendo o seguinte, olha só, olha a frase. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, mas eu vou deixar você com gostinho. Quando Jesus pergunta para ele, ele diz assim, ama-me mais do que estes? Estes aqui é um claro indicativo, estes peixes. E aí, Pedrão, como é o teu nível de amor por mim? Tu me ama mais do que a estes, do que a tua profissão, do que o teu próprio nome? Cadê? O ministério ainda está de pé? E aí, Pedro ousado, e aí o grego, né? Alguns dizem que não, mas eu gosto dessa analogia, então eu vou ficar com ela. Né? Eu vou ficar com ela porque eu gosto. No grego talvez não signifique isso não, mas quando Jesus pergunta, ele usa a seguinte expressão, ama-me, e esse ama-me é o ágape, é um amor perfeito. Quando Pedro responde, ele responde assim, eu gosto de ti. Ele usa o filéu. A expressão grega, quando Jesus estivesse perguntando assim, alguns dizem, não, filéu e ágape é intercambiável, não tem nada a ver não, o pessoal está querendo fazer moda, mas eu gosto dessa percepção porque é como se Jesus dissesse assim, tu me amas, ele disse, eu gosto de ti. Aí Jesus, tu me amas, eu gosto de ti. Até que Jesus pergunta, tu gosta de mim? Aí ele disse, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, eu sei que eu não demo. É como se Pedro dissesse assim, Senhor, não vamos ter essa conversa não. Eu sei que eu disse que eu não arregava o pé para nada, mas eu abandonei, eu menti, eu traí, eu te deixei para lá. Mas tu sabes que eu gosto de ti. Ele disse, aí Jesus disse assim, eu sei, pois apacenta as minhas ovelhas. E aí cria aquele diálogo ali maravilhoso. Então, o tribunal da consciência, a gente precisa pensar isso, porque Deus tu sabes, Deus sabe. E aí eu gosto de uma frase do pastor Guilherme Nunes, que ele diz assim, esse tu sabes, não é um tu sabes qualquer, não. A expressão maravilhosa aí diz respeito ao seguinte, tu sabes porque tu viu anteriormente, tu anteviu que eu te amo. Tu sabes não pelas minhas respostas, mas eu já dei provas do meu amor para contigo. Amém. Isso é fruto da jornada cristã, irmão. Eu sei que em algum momento a gente desliza, mas a gente já deu prova do nosso amor para com Deus. É por isso que Deus nos aceita de volta. É porque Ele sabe que não foi só um deslize. Ele já deu provas do meu amor. É por isso que a gente também não pode descartar pessoas. Porque às vezes a pessoa não está sendo extremamente útil agora, mas ela já foi. Não a nossa vida, não as nossas experiências que balizam a nossa consciência, mas a palavra de Deus. Se ela nos acusar, não nos esquecemos. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Chegamos-nos a Ele com a inteira certeza de fé. Então Jesus nos recebe de volta. Está com consciência pesada? Fez algo que desagradou o Senhor? Fez algo que você pecou contra Deus? Deus é o advogado. Recito aqui 1 de João 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. É Ele que intercede por nós, irmão. É Ele que cuida de nós. É Ele que nos aceita e nos recebe de volta para a glória do seu nome. É isso aí. Ficamos por aqui em mais uma roda dos esclarecedores. Permito aqui que meus colegas façam as suas
contribuições finais. Vamos por ordem alfabética, o último hora. Isso é... Mas vai pro novato, né? Ficou no lugar do Jardres. Novato, se o Jardres estivesse aqui, ele ia dizer, rapaz, eu de novo. Vai sobrar pro novato. Sobrou pro novato aqui para orar. Então façam suas considerações. Eu agradeço a sua audiência, que Deus te abençoe grandemente. Temos culto hoje à noite, culto da família, tem uma palavra pro seu coração. Estamos na série Gênesis, tem algo de Deus pro teu coração, vai ser bênção. Vem hoje à noite, aqui diretamente, presencialmente. Não pode presencial, transmitiremos ao vivo pela Betel TV, um canal de bênção para você. Deus te abençoe. Amém. Agradeço mais uma vez, pastor, aqui a oportunidade aos nossos irmãos queridos aqui. E é uma bênção poder entender mais sobre a consciência, né? Eu lembrei quando o salmista diz, né? Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, né? E vê se há em mim algum caminho mau. Exato. E que essa venha ser nossa oração, que nós venhamos sempre voltar e levar a nossa consciência ali realmente aos pés do Senhor e que o nosso coração seja um coração que agrade a Deus, né? Porque viver nessa vida sem a presença de Deus não dá. Não dá, nós precisamos sempre retornar ao primeiro amor, sempre voltar àquilo que o Senhor quer de nós, nós sempre precisamos voltar para esse propósito. É Em nome de Jesus. Glória a Deus. Também quero agradecer a Deus por mais uma vez, né? Estamos aqui tratando desse tema importante sobre a consciência, que é esse tribunal interior nosso. Se você estiver vivenciando angústia nessa sua consciência perturbada, que você possa se voltar a sua mente para Cristo, para que Ele possa restaurar a sua mente, a sua consciência, e você ter realmente uma consciência pura, saudável diante do Senhor. Glória a Deus Deus. abençoe. Eu gosto muito do Salmo de número 139, né? Que retrata muito bem aí a onisciência, onipotência, onipresença de Deus, né? O Deus que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, né? Então, eu queria indicar esse salmo aí para quem não leu ainda, que para mim é o salmo mais bonito aí de todos os salmos, né? O Salmo número 139, né? Ele retrata muito bem do Deus que sonda os nossos pensamentos, né? E nós glorificamos a Deus por mais essa roda dos esclarecedores, né? Muito feliz por ter participado aqui, ter contribuído de alguma forma, Glória a Deus aí. né? E vamos orar. Amém. Né? Deus, Pai, nesta manhã assim, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa roda dos esclarecedores Obrigado, aqui, Senhor. Jesus. Obrigado por essa lição maravilhosa, Senhor. Nós cremos, meu Deus, que Tu és o Deus que sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, meu Deus. O Senhor conhece, meu Deus, a nossa alma, Senhor. O Senhor conhece as nossas vidas, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, que a cada dia o Senhor nos dirija, Pai, à luz das Escrituras, Senhor. Meu Deus. Que a cada dia nós possamos observarmos a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos vivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Meu Deus, nos ajuda em tudo, Pai. Abençoa todo o nosso dia, Senhor. Abençoa o culto de logo mais à noite, Senhor. Em nome de Jesus, nos dirige aos nossos lares, Senhor, em paz, em segurança, Senhor. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Quero registrar a presença da Sula aqui. Foi nossa voz oculta no passado. Tá doida para falar. Nossa videomaker aí, registrando cada fala aqui, que vai pro nosso Instagram. Siga o nosso Instagram. Se inscreva no canal do YouTube. É Binho também, fazendo aí o nosso audiovisual aí. O homem é pau para toda obra. Deus abençoe grandemente cada um dos nossos irmãos. Até a próxima Roda dos Esclarecedores. Até mais. Amém. Fique na paz do Senhor.